A paz do Senhor, irmãos. Amém? Muito bom estarmos aqui mais uma noite, mais um culto. Queria convidar os irmãos a se colocar de pé. Sejam bem-vindos, os que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo. Amém? Queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo 145. Esses salmos eu acho muito bonito. O que está escrito aqui, parece que foi escrito com tanto entusiasmo para falar sobre toda a bondade de Deus, a grandeza desse Deus maravilhoso. Amém? Vamos começar lendo. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e cantarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da tua majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os meus olhos, em ti esperam os olhos de todos. E tu a seu tempo lhes darás o alimento. Abres mão e satisfazes de benevolência a todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve ao teu santo nome, para todo sempre. Amém? Irmãos, eu não sei se vocês prestaram atenção nessas palavras, mas o salmista, ele nessa parte, nesse salmo de número 45, ele fala sobre esse Deus tamanho, esse Deus maravilhoso. E a partir de aí, se você dá uma olhadinha nas suas Bíblias, vocês vão ver que sempre ele está louvando a esse Deus. Louva, ó minha alma, o Senhor. Louva o Senhor. Louva o Senhor dos altos céus.
Cantai ao Senhor, louvai a Deus em seu santuário. E no começo dos Salmos, ele fala sobre todas as dificuldades, lá nos livros de Salmos, ele fala sobre as dificuldades e tal, o que acontece, o que aconteceu. Mas depois de uma certa parte, ele começa a louvar e engrandecer esse Deus maravilhoso. Porque é o que nós devemos fazer, porque esse Deus, ele é tremendo em nossas vidas. Ele nos sustém, ele nos endireita, ele nos dá o alimento. Ele é bondoso, é misericordioso. Mas não é por conta disso que nós devemos louvar. Nós devemos louvar a esse Deus por quem Ele é. Não é porque Ele faz algo para nós. Eu queria convidar vocês a meditar um pouco no seu dia, na sua vida. Pensar se você está louvando ao Senhor com as suas atitudes, com os seus pensamentos. E eu confesso que provavelmente não, assim como eu, porque nós somos pecadores e falhos. Mas o meu desejo é que nós possamos colocar isso no nosso coração de, assim como o salmista, louvar o Senhor para todo sempre, porque esse Deus é maravilhoso. Amém? Vamos fazer uma oração para iniciar esse culto, chamando a presença desse Deus para esse lugar, porque esse culto é para Ele. O nosso desejo de estar aqui nesse lugar é para louvar e engrandecer o nome desse nome que já é grande, desse nome que já é santo. Senhor amado, louvamos ao Teu santo nome, Senhor. Rendemos graças a Ti, ó Deus, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra. Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, bondoso para conosco. Senhor, estamos aqui porque o nosso desejo é Te adorar, o nosso desejo, Senhor, é Te louvar. Senhor, é dizer que o Senhor é santo, Deus. Senhor, estamos aqui porque nós desejamos, Senhor, que não apenas nós estejamos, Senhor, prostrados, Senhor, com corações rendidos a Ti, Senhor, mas desejamos, Senhor, que todas as gerações, Senhor, possam louvar a Ti, possam Te adorar, ó Pai. Senhor, exaltamos ao Teu nome, Senhor, e Te pedimos, Senhor, se faça presente em nossas vidas, se faça presente neste lugar, Pai, porque necessitamos, Senhor, da Tua presença, necessitamos, ó Deus, do Teu amor, Senhor, porque nós não somos nada sem Ti, ó Deus. Louvamos a Ti, ó Deus, e desejamos, Senhor, Te amar, Te honrar e Te obedecer, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vamos cantar esse louvor e ainda nesse espírito de adoração a Deus, amém? Te louvamos, ó Deus, aleluia, Senhor. Eu sei que se eu Te obedecer e se Tua voz eu ouvir e Seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as Suas bênçãos vou receber, o Teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que Tu tens pra mim, e eu faço compromisso de ser fiel a Ti até o fim. Enche-me com Teu Espírito, derrama em mim a Tua unção. Eu vou fazer Tua vontade, andar na Tua direção. Enche-me com Teu Espírito, derrama em mim a Tua unção. Eu vou fazer Tua vontade, andar na Tua direção.
bênçãos vou receber. O teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Senhor, encha-nos de ti, ó Pai. Encha, Senhor, os nossos corações. Senhor, que não haja espaço, Senhor, para as coisas do mundo, mas que o Senhor tome, Senhor, os nossos corações. Habite, Senhor, em nós, te pedimos, ó Deus. Encha-nos, ó Pai, encha-nos, ó Pai. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu vou fazer Tua vontade, andar na tua direção. Senhor, te pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos encha, Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor habite em nós. Senhor, porque sabemos, ó Deus, que não há outro lugar onde devemos estar. Não há outro lugar onde devemos estar ancorados. Não há outro lugar, Senhor, de descanso, senão nos teus braços. Senhor amado, que os seus braços, Senhor, possa ser o nosso refúgio. O lugar onde desejamos, Senhor, habitar. Pai, porque é o braço dos nossos pais, do nosso Pai. É o braço do Deus poderoso, do Deus amável. Senhor, é o lugar onde nos sentimos seguros. É o lugar onde podemos repousar e descansar. Senhor, te adoramos, ó Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Pai, em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços
descansando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é o meu Senhor, em teus braços é o nosso lugar, Pai. Em teus braços, Senhor, é o lugar onde encontramos paz, é o lugar onde encontramos amor. Senhor, em teus braços é onde desejamos estar, ó Deus. Porque, Senhor, nas adversidades da vida, em teus braços, Senhor, podemos encontrar refúgio, amor, cuidado, esperança. Em teus braços, Senhor, é o melhor lugar. Porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Senhor, e desejamos, Senhor, estar em seus braços. Desejamos, ó Pai. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Vamos cantar só mais uma vez. Que em teus braços é o nosso descanso. E nesse momento, enquanto estivermos cantando, que você possa dizer verdadeiramente que nos braços do Senhor é o seu descanso. E aproveitando esse momento para trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Mas não somente isso, que vocês possam trazer um coração rendido ao Senhor. Um coração que reconheça verdadeiramente que, que nos braços dele é o seu descanso. Um coração que verdadeiramente deseja estar nos braços do Senhor. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de poder te louvar, ó Pai. Em teus braços, Senhor, é o nosso descanso, Pai. Te louvamos, ó Deus. Em teus Braços é o meu descanso. Glória a Teus Jesus. braços é o meu descanso. Que a paz esteja com todos. Abra sua Bíblia comigo, queridos, no livro de Hebreus, no capítulo de número 11. Nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 3. O tema da nossa mensagem de hoje é fé, instrumento poderoso para uma grande vitória. Ok? Ou seja, fé, instrumento poderoso para uma grande vitória. Diz assim o texto sagrado que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé
os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Podemos assentar. Queridos e amados irmãos, no texto de Hebreus, capítulo 11, nós encontramos aqui a galeria da fé. Eu tenho destacado na minha Bíblia o versículo 5, que fala: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Nós encontramos um texto que fala sobre o agrado a Deus. O agrado a Deus. E quando nós entramos para dentro do texto de Hebreus capítulo 11, nós vamos ver que a fé é um instrumento poderoso, sempre foi esse instrumento poderoso para que o homem de Deus possa encontrar e conquistar uma grande vitória. O escritor de Hebreus, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E ele diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, o autor de Hebreus, ele fala sobre um povo antigo, que ele está se referindo aos nossos patriarcas. Ele fala que esses homens, eles venceram pela fé. E ele mostra para nós, no versículo 1, que a fé continua sendo a certeza das coisas que se esperam. Embora a fé foi um instrumento dos antigos, para nós também a fé, ela é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos daquilo que ainda não vemos. Ou seja, pela fé, diz ele, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. É a mesma convicção que nós temos no coração, de que foi pela fé nós cremos que Deus criou todas as coisas através do poder da sua palavra. E diz o escritor de Hebreus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, Deus criou todas as coisas do nada, porque Deus tem o poder, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador de todas as coisas. E nós cremos, na verdade, nesse poder de Deus Criador. Nós cremos que o Deus que nós servimos é um Deus Criador. Por isso, nesta noite, igreja, família renovada, amados irmãos que participam conosco deste culto, juntos nós podemos celebrar, juntos nós podemos adorar a Deus através da fé que temos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em Cristo Jesus, nós temos liberdade, nós temos autoridade para celebrar e adorar esse Deus Criador, esse Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Pela fé, nós cremos que Deus está presente aqui, por isso Ele é digno de ser louvado. Mas também pela fé, nós cremos que Deus está presente em meio à circunstância, mesmo esta que seja uma circunstância adversa. Nós cremos que Deus está presente e Ele é digno de ser adorado, Embora, querido, muitas pessoas não acreditam que Deus esteja presente. Há pessoas que questionam, na verdade, se Deus está presente, o porquê de tantas tragédias, porquê de tantas mortes, doenças, pobreza, porquê de tantas brigas
entre os familiares, entre as famílias, o porquê de todas essas coisas. Então nós encontramos que Deus está presente, nós temos essa convicção no nosso coração, dessa presença de Deus, meio às circunstâncias, mesmo elas sendo adversas, mas sabemos que muitas pessoas às vezes questionam, duvidam dessa presença divina, porque eles entendem que em meio às brigas, às doenças, às mortes, às pobrezas, às calamidades, Deus não pode se manifestar ou Deus não esteja presente. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que isto acontece porque elas veem Deus através da circunstância e não as circunstâncias através de Deus. É justamente o contrário. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, crendo naquilo que a palavra de Deus nos ensina. O livro de Salmos, ele é muito rico. E o Salmo de número 89, versículo 4, ele fala sobre a fidelidade de Deus. Nós pregamos aqui e falamos sobre a bondade de Deus. E o salmista, ele diz que a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, ele haveria de nos acompanhar. E quando o salmista diz isso, no Salmo 89, versículo 4, ele diz que esse acompanhamento da bondade, da misericórdia, da fidelidade de Deus, produziria em nós um crescimento segundo o poder de Deus. Está no Salmo de número 89, versículo de número 24. Por isso, querido, nós, Igreja de Cristo, povo de Deus, povo que Deus separou, nós precisamos crer que Deus se manifesta, independente do momento e da circunstância que nós estamos passando. E quando Deus se manifesta, nós precisamos crer pela fé, que Deus se manifesta com fidelidade, com bondade, e Ele nos acompanha o tempo todo, e meio às lutas, Deus ainda pode promover um crescimento em nosso favor. Deus ainda pode promover esse crescimento em nosso favor. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para quando nós reconhecemos que fomos alcançados pelo amor de Deus, nós podemos fazer justamente o que foi cantado aqui nesta noite. Podemos descansar em Deus. Quando você entende que você foi alcançado pelo amor de Deus, você pode descansar nele. Quando você crê, quando você vive essa verdade de que o amor de Deus te alcançou, então você pode descansar, você pode repousar nos braços do Pai. Como nós cantamos aqui, esse hino que foi cantado, ele não é apenas um hino, não é uma letra bonita, mas é uma verdade. Em Deus nós encontramos descanso. E você só vai viver esse descanso nos braços do Pai através da fé. Se você não tiver fé, se esse instrumento poderoso, que é a fé, não estiver ativo, renovado no seu coração, você não vai conseguir descansar nos braços do Pai. Você não vai conseguir descansar nos braços do Pai. E sabemos nós, irmãos, que os braços do Pai, ou seja, o Deus que nós servimos, eu coloquei aqui algumas coisas. Primeiro, o Deus que nós servimos é um Deus de fartura. É um Deus que não permite que nós tenhamos necessidade de nada. Deus cuida de cada um de nós. O Deus que nós servimos é um Deus generoso. Quando Ele age em nosso favor, Ele age com generosidade, com abundância. O Deus que nós servimos é um Deus compassivo. O Deus que nós servimos é um Deus santo, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. E acima de tudo, é um Deus que se faz presente. Então, quando eu digo que Deus se faz presente, eu estou dizendo para você que a generosidade divina, que a santidade divina, que a bondade divina, que a misericórdia divina, ela está presente aqui, manifestada no nosso meio, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós e que age no nosso meio. E eu quero chamar a sua atenção, você que tem caminhado e você que tem lutado pela fé em Cristo Jesus. Se tem algo que Deus quer nos dar, se tem algo que Deus deseja compartilhar conosco, se chama sabedoria espiritual.
É algo que Deus quer nos dar, é sabedoria espiritual. Note, irmãos, tem um homem na Bíblia chamado Salomão. Quando Salomão pediu sabedoria a Deus, Deus disse para Salomão: Salomão, você está pedindo entendimento. Quando Salomão pediu sabedoria, Deus entendeu que Salomão estava pedindo entendimento. Na verdade, Salomão pediu um coração entendido. Quando você pega na Bíblia NVI, na Bíblia na versão, na nova versão internacional, você vai ver, você vai ver que não diz que Salomão pediu sabedoria, e sim que ele pediu um coração entendido, e não sabedoria, mas um coração entendido. Quando Deus, ou seja, ele pediu entendimento, e quando Deus respondeu, ele disse: já que você me pediu entendimento, vou te capacitar, porque capacidade está ligada a entendimento. Quando Deus respondeu o pedido de Salomão, de um coração entendido, de entendimento, Deus disse para ele assim: vou te direcionar, porque o direcionamento é ter entendimento. Quando Deus respondeu a Salomão, que tinha pedido entendimento, ou seja, um coração entendido, em outras palavras, Deus disse para Salomão: você será diferenciado, porque você pediu um coração entendido. Você não pediu, na verdade, algo para si, você não está pedindo algo voltado para o seu deleite, mas você está pedindo um coração entendido. E Deus responde Salomão. Deus não só responde Salomão, como abençoa Salomão com um coração entendido, ou seja, com entendimento, com aquela sabedoria espiritual. Ou seja, o que Salomão tinha não era uma sabedoria natural, mas era uma sabedoria espiritual, porque Deus havia providenciado no coração, na mente de Salomão, resposta do pedido desse homem. Deixa eu dar só fazer uma colocação aqui para os irmãos entenderem melhor. No hebraico, entendimento, ele pode ser traduzido como ouvir. Entendimento, quando você vai lá no texto de Salomão e você lê essa sabedoria espiritual, ou seja, esse entendimento de coração, ele pode ser traduzido como ouvir. Ou seja, na verdade, o que Salomão pediu foi habilidade para ouvir Deus. Quando Salomão pediu sabedoria, o que Salomão estava pedindo para Deus? Habilidade para ouvir o próprio Deus. Era isso que Salomão estava pedindo. Quando você entende, na verdade, o texto sagrado, você chega nessa conclusão. E se você me perguntasse: pastor, por quê? Deus erra? Não. Então, para que Salomão pediu isso? Foi para fazer a coisa certa, ou seja, para agir corretamente, de uma maneira correta. Deixa eu dar uma palavra para você, querido. Agir na direção de Deus é fazer as coisas corretamente. Vou repetir de novo isso, para você nunca mais esquecer. Agir na direção de Deus é fazer as coisas de uma maneira correta, ou seja, fazer as coisas corretamente. Toda vez que você age na direção de Deus, você acerta. Tudo que você fizer, da forma que você agir na direção de Deus, tendo o direcionamento de Deus, você vai acertar. Sabe quando você faz uma prova que tem lá 10 perguntas e está lá certo ou errado, e você vai colocando certo e errado, aí a professora corrige, quando chega no final você quer saber quantos você errou, quantos você acertou para ver sua nota. Você quer ver você acertar tudo? Ande na direção de Deus. Toda vez que você andar na direção de Deus, você vai acertar, você vai ter o seu agir, vai ser de uma maneira correta, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Ou seja, quando Salomão pediu sabedoria, irmãos, Salomão estava dizendo: eu quero acertar. Eu quero acertar. Era isso que Salomão estava pedindo. Quando Salomão pediu sabedoria a Deus, ou seja, um coração entendido,
Em outras palavras, Salomão está dizendo: eu quero acertar. Eu quero fazer as coisas corretamente. E como podemos acertar? Primeiro, ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Segundo, seguindo a tua direção. Seguindo a direção do Senhor. Salomão não pediu sabedoria, pediu. Ouvir a voz de Deus e seguir a direção de Deus é um ato de sabedoria. É um ato de alguém que é sábio. Então o texto de Salomão se resume ainda: um coração entendido para fazer as coisas certas, para saber ouvir a Deus e acertar de uma maneira correta as suas ações, ouvindo a voz de Deus e seguindo a direção de Deus. É isso, na verdade, que Salomão pediu. Por isso que ele se tornou o homem mais sábio da face da terra. Não é porque ele sabia negociar, não é porque ele sabia administrar. Salomão se tornou o homem mais sábio da face da terra, porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus e a seguir a direção de Deus. Por isso que ele se tornou o homem mais sábio. Pela fé, querido, nós precisamos buscar em Deus um coração entendido. Pela fé, nós precisamos buscar um direcionamento da parte de Deus. Eu quero nesta noite ainda mostrar para você, eu não sei com qual intensidade você tem ouvido a voz de Deus, mas sei que Deus está sempre pronto a falar ao seu coração. Eu não sei qual a intensidade, qual é o tempo que você tem buscado, que você tem se inclinado para ouvir a voz de Deus, mas eu tenho convicção pela fé de que Deus está pronto nesse exato momento para falar ao seu coração. Nesse exato momento para falar ao seu coração. Deus está pronto a falar aos nossos corações. Primeira coisa, por que Deus está pronto a falar? Porque Ele quer ser ouvido. Se Deus não quisesse ser ouvido, Deus não falava com o povo, Deus não falava com os profetas, Deus não falava com as nações, Deus não falava jamais com Israel. Se Deus fala, é porque Ele quer ser ouvido. É como um pai, é como uma mãe, é como um pastor, é como um líder, é como um amigo, é como um vizinho. Quando Ele fala alguma coisa, é porque Ele quer ser ouvido por alguém. Você serve um Deus que fala? Você serve o seu Deus, o Deus que você serve, o Deus que você entregou a sua vida, é um Deus que fala? Se o Deus que você serve é um Deus que fala, então Ele gosta de ser ouvido. Amém, queridos? Se você tem certeza que Deus fala, então eu quero te chamar a sua atenção. Abra o seu coração para ouvir a voz de Deus, porque Deus deseja ser ouvido. Diz o texto sagrado que a voz do Senhor troveja como muitas águas. Por que troveja sobre muitas águas? Por que troveja dessa forma? Por que a voz do Senhor quebra os cedros dos Líbanos? Por que será, irmãos, que Deus fala dessa maneira? Porque Deus quer ser ouvido, Deus quer ser observado. Deus quer que você esteja atento à sua voz. Por que Deus quer ser ouvido? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante, eu comecei esse texto falando que a fé é um instrumento poderoso para você vencer grandes batalhas. Estou dizendo agora que Deus quer ser ouvido. E estou afirmando para você que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Eu vou ler assim, E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, quando eu ouço a palavra, ela transpassa a minha mente e chega ao meu coração. É assim, quando eu ouço a palavra, ela transpassa a minha mente e ela chega ao meu coração. Eu recebo essa palavra, e essa palavra desce ao meu coração. Amém, irmãos? Na minha cabeça, essa palavra vai produzir conhecimento, mas no meu coração ela vai produzir fé. Ela transpassa a minha mente, na minha cabeça,
ela vai produzir conhecimento. Eu tenho conhecimento daquilo que eu estou ouvindo. E no meu coração, ela vai produzir fé. Ela vai produzir fé. Eu quero encerrar a minha reflexão desta noite fazendo uma consideração. Estou pensando que eu estou pregando no domingo agora, 4 horas. Né? Primeiro, algumas observações. A Bíblia diz que com o coração se crê. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 10, verso 10 e a parte A. Porque com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. E não com a cabeça, hein? Mas com o coração, diz a Bíblia. Com a boca, irmãos, se confessa. Olha o que está escrito agora em Romanos, capítulo 10, versículo 10, da parte B. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, eu preciso dessa fé do coração. Sim, nós precisamos. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo. Que vitória é essa? A nossa fé. Nós só estamos aqui, queridos, porque temos fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E todo ser humano, ele nasce com um coração inclinado para buscar algo para ser adorado. Todo ser humano é assim. Mas graças a Deus que pelo caminho onde nós percorremos, Jesus Cristo veio ao nosso encontro. E nós reconhecemos como Senhor da nossa vida. Reconhecemos Ele como Deus, como Pai, como Senhor. Como aquele que tem um nome acima de todos os nomes, como aquele que morreu naquela cruz, mas que ressuscitou, está vivo, foi assunto ao céu, reconhecido e recebido pelo Pai, está sentado à destra do Pai. Nós o reconhecemos, Jesus, como Senhor da nossa vida. E a nossa fé não está mais em nenhum santo, a nossa fé não está em mais ninguém, nem algo material deste mundo. A nossa fé está exclusivamente voltada para Jesus Cristo. É em Cristo que nós caminhamos, e é no caminho chamado Jesus Cristo que nós vamos prosseguir a nossa jornada. E a Bíblia diz, queridos, que se você quer agradar a Deus, você vai ter que ter um coração cheio de fé. Cheio de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diz o texto que nós lemos no versículo de número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, nota que a fé é um instrumento poderoso dos cristãos, pois pela fé muitos alcançaram vitória. Pela fé agradamos a Deus. Pela fé, querido, permitimos Deus agir em nós e também através de nós. Pela fé, cremos que o cuidado de Deus está sobre nós. Pela fé, nós temos a esperança de que o mesmo Cristo que morreu por nós, Ele vem nos buscar. Nós cremos no arrebatamento. É pela fé, ainda que o mundo não creia, ainda que o homem não aceite, ainda que o homem não acredita, a igreja de Cristo acredita. Nós cremos pela fé que Ele vem nos buscar. Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Amém, queridos? Glória a Jesus. Na nossa caminhada, querido, nós vamos conviver com os desafios da hora. Os desafios da hora, as surpresas da hora, que nós não esperamos, mas nós vamos ter que conviver com ele. E para vencê-los, nós vamos precisar, primeiro, diga comigo, fé permanente. O que você vai precisar, querido? Fé permanente. Segundo lugar, uma fé renovada. Diga assim, fé renovada. Isto, uma renovação da sua fé a toda manhã. Eu creio e desejo para a sua vida em nome de Jesus. Amanhã pela manhã, sabe quando você acorda e você estica o braço, as pernas, tem uns que demoram para levantar, outros demoram menos, e você vai até, depois de 1 hora você fala assim, agora eu acordei, mais ou menos. Tem uns que falam, só depois que eu tomo café que eu acordo, só depois que eu abro a porta que eu acordo. Pois é, deixa eu te falar, amanhã pela manhã, ou todas as manhãs da sua vida, quando você abrir os olhos e tomar consciência que você novamente recebeu um presente de um dia que Deus está te dando de vida, eu desejo que a sua fé seja renovada no Senhor. Amém? Que a sua fé seja renovada no Senhor. Para vencê-lo, nós vamos precisar de alegria constante. Ou seja,
Fé permanente e alegria constante. Diga comigo, fé permanente e alegria constante. O que você vai precisar mesmo, querido? E alegria constante. Fé permanente, porque você vai ter que vencer pela fé. E alegria constante, porque Jesus Cristo é a nossa alegria. Jesus Cristo é a nossa alegria. Amém? Nada é impossível para um coração confiante e alegre, cheio de fé. Amém? Vou repetir de novo, hein? Nada é impossível para um coração confiante, alegre e cheio de fé. Coloque a mão sobre o teu coração aí, querido. Nada será impossível para você, porque você tem um coração confiante, alegre e cheio de fé. Amém? Nada é impossível para aqueles que renovam as suas forças no Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer a sua luz. Tem uma frase aqui, queridos, que eu acredito que ela acabou de sair. Está quente, está fervendo ainda essa frase. É a frase de um pastor, colega meu, e eu quero ler essa frase para encerrar aqui esse texto de hoje. Não sei se ele está participando do culto, mas se ele estiver participando do culto, ele vai falar assim, meu amigo está lendo minha frase lá. Mas vamos lá, olha o que diz a frase. Vamos se colocar de pé enquanto isso? Olha o que diz a frase. O tempo determina a fé. Quanto mais tempo nós passarmos na aflição, mas expressaremos a vitalidade da nossa fé. Quem continua só pelas dádivas eventuais e materiais, não está gabaritado para o reino. Que Deus nos abençoe, querido. E ainda que o tempo venha nos pegar de surpresa, nós vamos permanecer no Senhor. Vamos passar pelas aflições. Expressaremos a vitalidade da nossa fé. Bendito seja o teu nome, Senhor. E é pela fé que nós oramos em favor do Paulo, pai do irmão Daniel. Também oramos e agradecemos pela vida da irmã Selma, pela sua família, especialmente pela Cláudia que saiu do coma. Aproveitamos também pela fé e colocamos a vida do irmão Zé, a família da irmã Valdélia diante do Senhor. Colocamos também a vida do irmão João, da irmã Antônia. Clamamos em favor destas vidas. Quero também nesta noite, ainda pela fé, colocar a vida da irmã Maria Medeiros diante do Senhor, crendo que Deus é poderoso, que Deus é Senhor. Bendito seja o teu nome. E é pela fé, queridos, que eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Abra o seu coração, levante as tuas mãos aos céus. Você que está aqui no templo, você que está em casa. Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Venha sobre nós. Venha sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós a tua presença. Eu sei, Pai, que o Senhor pode curar. Basta uma palavra, basta o mover do Senhor. Para o Senhor não existe câncer. Para o Senhor não existe Covid. Para o Senhor não existe nada que aos olhos dos homens parece impossível. O Senhor é poderoso. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Bendito seja o teu nome. Senhor amado, venha ao nosso encontro. Pedimos em favor desses pedidos e já te agradecemos pela vitória da Cláudia, que saiu do coma. Te louvamos, Pai, pelas respostas que o céu tem reservado a nós. Bendito seja o teu nome, Senhor. Visita, Pai, a tua igreja, visita o teu povo. Renova, Senhor, a nossa força. Renova, Senhor, a nossa alegria. Renova a nossa fé. Realiza, Pai, a tua obra dos nossos corações. Leva-nos, ó Deus, a ter uma fé que nos leva
além dos obstáculos. Pela fé, Oh, não há muralhas para aqueles que têm fé, ficarão de pé diante de mim. estamos firmados e permaneceremos no Senhor. Sou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Te louvamos, Senhor. Pela fé, Posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Pela fé pela fé. não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Ó, estamos firmados. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te guarde. Pela fé, nós estaremos para sempre com o Senhor. Pela fé, nós vamos vencer os obstáculos. Pela fé, no próximo sábado estaremos aqui juntos, a partir das 4 horas da tarde, para mais um culto de celebração ao Senhor. Pela fé, querido, que eu me despeço e te abençoo mais uma vez nesta noite. Que Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Forte abraço a todos.